Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós somos os brasileiros ao mundo, a gente tá cruzando todo o Canadá de carro, então se você não quer perder nada por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho que tem vídeo toda semana por aqui. É isso aí, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileiros ao mundo, porque lá a gente conta tudo em tempo real pra vocês. No vídeo de hoje, a gente tá aqui em Victoria, a capital da província de British Columbia, e a gente vai conversar com a Raquel, que mora aqui já há 6 anos, então ela tem bastante coisa pra falar sobre Vitória pra vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, obrigada primeiramente a Raquel por estar aqui com a gente. Prazer. Raquel chamou a gente pra ficar aqui na casa dela, a gente aproveitou, já conversou bastante, a gente achou interessante trazer ela pra falar alguns temas pra vocês. Primeiro que a gente vai falar que a Raquel chegou aqui casada com um canadense, então a gente não vai falar sobre processo migratório nesse vídeo, porque não teve um processo, né, foi realmente por conta do casamento dela. E vamos pular essa parte, mas Raquel vive aqui há 6 anos, né, Raquel? Isso. Fala pra gente como é que foi quando você chegou aqui em Victoria, um pouquinho sobre você, sobre a cidade. Primeira vez em Victória, como que foi? A chegada assim no aeroporto, a Então, cidade? Minha primeira vez em Vitória foi em 2015 e eu me apaixonei. Eu vim para estudar inglês, né? E me apaixonei pela cidade. Um dos motivos pelo qual eu escolhi Vitória é porque a moça da agência falou: olha, se você gosta da Europa, Vitória é a cara da Europa. Então vai para Vitória que você vai amar. E aí eu vim para estudar inglês e aí voltei pro Brasil, apaixonada por Vitória. E acabou que a vida tomou outro rumo e eu acabei imigrando para cá. E hoje eu tenho 2 filhos, os 2 canadenses. Enfim, tô muito feliz aqui. E da onde você era no Brasil, só pro pessoal entender? Eu sou de Fortaleza. Galera de Fortaleza aí, manda uma mensagem pra Raquel. E fala a sua profissão no Brasil, o que você fazia lá? Então, eu sou psicóloga clínica. É porque a psicologia no Brasil e a psicologia no Canadá, ela é um pouco diferente. A psicologia no Brasil, você se forma e você, depois de 7 anos, 8 anos de universidade, você tá pronto para trabalhar em empresas, em hospital, em clínica, em escola. Aqui não. Aqui a psicologia, ela é completamente segmentada. Então, no Brasil eu era psicóloga clínica e aí quando eu cheguei aqui, eu acabei indo trabalhar com psicologia educacional, com educação inclusiva. Foi uma experiência incrível, que eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto pela educação inclusiva. E o Canadá também é bem diferente do Brasil. Então, assim, no Brasil eu tinha feito estágios em educação. Eu não sabia o que realmente era trabalhar numa escola. Mas aqui eu acabei me apaixonando e sou apaixonada pelo meu trabalho. E aí, sou psicóloga clínica também. Bom, falando um pouquinho sobre a cidade Victoria, é uma cidade que tem 400 mil habitantes, né? Isso. A grande Victoria. Victoria. Para quem está no Brasil pesquisando sobre uma cidade para vir no Canadá, a gente viu aqui que Victoria é a capital da província, então tem bastante oportunidade aqui. Você acredita que Victoria seria uma cidade interessante para uma família que está querendo vir para o Canadá, querendo vir para essa parte de BC, em relação à estrutura, em relação ao que uma cidade pode oferecer? Considerando que é uma ilha também, né? Pra quem não sabe, Victoria você Isso. só acessa de barco ou de avião. Tem esse porém também, né? Então fala um pouquinho sobre essa parte. Então, acabou que as circunstâncias da vida me trouxeram para Vitória, né? Eu nunca morei em outra cidade no Canadá. Sou apaixonada por Vitória, eu acho que ela oferece absolutamente tudo que eu, no meu estilo de vida, preciso. É uma cidade pequena, se a gente comparar com Vancouver, com Toronto, Montreal, Calgary. Então, é uma cidade pequena, mas é uma cidade que, para mim, oferece tudo. Eu acho que a questão de todas as cidades, vocês podem falar disso muito melhor do que eu, que estão atravessando o Canadá, tem os seus pontos positivos e negativos. Eu acho que você tem que observar qual é o seu estilo de vida e a partir daí você escolher a sua cidade. Tem muitos canais no YouTube, no Instagram, as pessoas falam muito das cidades, mas eu acho que cada pessoa tem a sua experiência sobre aquela cidade. A sua visão. A sua visão, e você tem que ver o seu estilo de vida, se vai encaixar. Realmente, Vitória é uma cidade muito cara, não é fácil viver aqui, o imposto aqui é mais alto, o imposto de BC é mais alto do que algumas províncias no Canadá, e principalmente do ponto de vista de moradia, né? As casas são muito caras, o aluguel é muito caro, mas o clima é muito ameno. O que a gente vê bastante aqui em Vitória é que as pessoas, os canadenses, eles se aposentam em alguma parte do Canadá e vêm para Vitória, porque o clima é melhor, o inverno não é tão rígido quanto em outras cidades do Canadá. É, aqui neva muito pouco, né? Tanto que a gente tava conversando com a Raquel e com outras pessoas que aqui não tem a regra de trocar de pneu pra pneu de inverno, porque não neva. Então, tipo assim, não tem por que ficar trocando. Inclusive,
quando neva, eles não limpam as ruas porque eles não têm preparo, assim. Então demora demais para as coisas acontecerem, porque realmente aqui quase não neva. E falando da minha área, né, que trabalho em escola, quando neva, normalmente neva assim pesado mesmo, uma semana, né, 2 no máximo. A gente tem nas escolas o Snow Day, que a escola fecha, porque realmente não tem estrutura. A cidade não tem estrutura para rodar quando cai uma nevasca aqui, né? Acho que a mesma coisa de Vancouver, quando neva bastante, a cidade praticamente para. E aproveitando um pouco falando de clima, né? A gente falou que aqui já é bem mais ameno o inverno, né? Bem menos rigoroso do que outras regiões do Canadá. Você acredita que aqui lembra um pouco o Brasil em algumas épocas do ano ou foge um pouco? Então, eu sou de Fortaleza. Fortaleza é verão o ano inteiro, né? Algumas pessoas não gostam de Vitória ou Vancouver porque, chove demais. Realmente, a gente, finalzinho do outono e inverno, não tem muita neve, não é muito frio, porém, chove bastante. Então, a gente passa aí, às vezes, 10 dias sem ver a luz do sol. É complicado. Eu costumo dizer que, assim, por isso que é uma experiência muito individual. Eu passei 32 anos no Brasil. Então, pra mim, clima de chuva é muito bom, porque em Fortaleza só chovia 2 meses por ano. Então, quando chovia, a gente aliviava do calor, né? Aquela coisa, hoje é dia de chuva, de a gente ficar em casa, porque não tinha isso. Era sol e 6 horas da manhã o sol nasce, 6 horas da noite o sol se põe, o ano inteiro. Quando chovia, a experiência, né? A minha memória afetiva em relação aos dias de chuva é muito gostosa. Isso não me incomoda. Mas é um ponto que vocês que estão vindo pro Canadá precisam levar em consideração. O pessoal de Curitiba, né, que tá de saco cheio de chuva. Pra mim não rola. O clima daqui é muito igual É complicado. Curitiba. E a gente, puxando aqui um pouco pra minha área, a gente sabe o quanto que a falta de luz afeta no humor das pessoas, né? Quimicamente falando. Isso não é só, eu acho que eu tô mais triste. Não, realmente afeta. Tanto que aqui, quando chega inverno, né, as pessoas tomam vitaminas. Qual que é a vitamina? A gente toma vitamina D, né? Isso no Canadá inteiro, mas aqui eu acho que eu injetaria vitamina D, porque pra mim o clima não dá. Aqui existe um negócio chamado depressão sazonal, que é a depressão do inverno, né? A depressão que as pessoas têm. Então, muito de antidepressivos que as pessoas só tomam no inverno. É muito, muito forte aqui, porque de fato a falta de luz afeta muito. Bom, além do clima, né, tem a questão de Vitória ser uma ilha e ser tudo mais complicado pra chegar aqui, pra se acontecer uma emergência no Brasil, chegar no Brasil. O que você pensa sobre essa parte? Porque é muito particular de cada um, igual você falou. Pra mim, eu não consigo morar num lugar que seja tão isolado. Como é se sentir morando tão isolado? Então, é mais um bloqueio psicológico mesmo, né? Você pensava, eu estou numa ilha. Mas se você quiser pegar um avião pra ir pra qualquer lugar, aumenta meia hora de voo, que é daqui pra Vancouver. É meia hora de voo. Então, daqui pra Vancouver, você tá em qualquer lugar. Mas é mais do caro. mundo. Olha, eu vou te falar, eu não sei. Eu não sei te responder. Eu acho que é basicamente a mesma coisa. Sabe, você aumenta aí o voo de Vitória pra Vancouver, mas eu não sei. É Eu uma nunca fiz conexão a mais, né? eu nunca fiz essa simulação. Porém, a sensação de você não poder fazer uma road trip sem ter que pegar um ferry, isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente tá do lado de Seattle, nos Estados Unidos, mas, vamos fazer uma road trip pelos Estados Unidos. Tem que pegar um ferry. E o ferry não é barato. Não é barato. Se você colocar o carro dentro, não é uma coisa que você consegue. Vamos ali passar uns 3 dias e voltar. Não. Aí já vai, né, uns $500 só de ferry. Eu e o Luiz, pra ir e voltar, vai dar $220. 220. Então dois. pensa aí, ida e volta. Aí a viagem já fica mais cara só com a saída da cidade, né? Isso eu acho. Mas como eu não sou muito de road trips, como vocês, pra mim tá tudo certo. Mas psicologicamente falando, dá essa sensação de realmente, nossa, eu tô numa ilha, é muito longe. Sempre que meus pais chegam aqui, minha mãe chega falando, que lugar longe. Eu falei, eu sei. Mas assim, por mais que seja uma ilha, a gente percebeu que a estrutura que Victoria tem é uma estrutura assim muito grande. Então tem um aeroporto internacional, tem as casas aqui, o padrão de casa aqui são casas lindas, casas grandes. A gente percebeu que o centro da cidade também é um centro muito movimentado. Tem opções de lazer por ser um lugar bem turístico, né? Então tem muita coisa pra fazer aqui em Victoria, realmente. Mas tem toda a questão de as casas são bonitas, mas é difícil de comprar, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, porque assim como Vancouver, aqui é muito caro pra você Muito comprar casa. Muito caro. A gente pesquisou, né? Fez uma pesquisa rápida e Vancouver tá entre as 6 maiores bolhas imobiliárias do mundo. E por Victoria ser do ladinho, acredito que essa bolha acabou pegando um pouquinho aqui em Victoria. E a gente fez uma pesquisa rápida aqui, casas acima de 700, 800 mil dólares. 1 milhão, a maioria. Mais de 1 milhão também você encontra opções. Então, assim, quem quer comprar uma casa aqui tem que pesquisar e juntar muito dinheiro ou
infelizmente, ir para outras províncias, né? A gente teve um boom do mercado aí nos últimos 5 anos inacreditável, né? As casas inflacionaram muito, ficaram assim difíceis de comprar e de assumir uma prestação de uma casa ou de um apartamento. Não é como Vancouver, que tem muitas opções. Aqui a gente não tem muitos prédios, a gente tem mais casas. Vocês perceberam que é uma cidade mais baixa, né? Então é mais complicado. É a lei da oferta e da procura, né? Infelizmente, as pessoas querem vir para cá. Me parece que os colleges aqui são mais baratos. Então, quando os imigrantes vêm para fazer os colleges, eles acabam se encantando com o preço dos colleges. E aí, vamos para Vitória. E quando chega aqui, fala, ok, mas na hora que bota na ponta do lápis, acaba que não compensa o college ser mais barato e o custo de vida ser tão caro. Né? Em relação assim a emprego, trabalho, você acredita que Victoria tem opções para quem está buscando emprego? Você acha que tem muita pessoa e pouca vaga, bastante vaga e pouca pessoa? Com certeza, principalmente no sistema educacional e no sistema de saúde. A gente está com esse problema, né? Onde eu trabalho, as pessoas costumam dizer que essa falta de profissional é a terceira pandemia, né? Nossa. E a terceira onda, assim, da pandemia, porque não tem gente para trabalhar. E aí eu sinceramente, eu não entendo. Obviamente, o Canadá é um país que não tem muitas pessoas morando, é um país que é grande, apesar de ser o segundo maior país do mundo, a quantidade de pessoas aqui não chega ao estado de São Paulo, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei exatamente o que acontece, mas a gente precisa muito de gente qualificada. A sensação que eu tenho, e aí é um achismo meu, tá, gente? Não pesquisei, eu não olhei em lugar nenhum, é só a minha opinião. Eu acho que as pessoas não se interessam muito por cursos superiores. As pessoas estão meio que com a vida ganha aqui, né? Isso então, você diz os canadenses. Os canadenses. Então, assim, eu não vou gastar 30 mil, 40 mil num college, eu vou ficar aqui nesse emprego aqui, nível interlevel, nível básico, e eu consigo pagar minhas contas, eu consigo, né, viver ok, e tá tudo certo. Então, assim, essa falta de ambição eu percebo muito nos canadenses. E talvez seja esse um dos motivos, né? Obviamente não é uma questão tão simples assim de se avaliar. Deve ter vários motivos, várias variáveis. Várias variáveis é ótimo. Mas, enfim, deve ter vários elementos aí que precisa ser levado em consideração, mas eu vejo muito isso nos canadenses. Não vou fazer não porque eu vou conseguir qualquer emprego aí, eu consigo viver bem, eu consigo pagar minhas contas. A gente tem essa mesma percepção. Não a gente está aqui há 2 anos. A gente vem de uma província que as pessoas têm essa cultura. Eu vou trabalhar de qualquer coisa, porque com qualquer coisa eu posso ter o que eu quiser. Não quero crescer, porque senão vai ser muito responsabilidade pra mim e eu não preciso disso. E assim vai indo, né? Então, como você falou, o Canadá precisa de profissionais qualificados e os canadenses, de uma maneira geral, é claro que não são todo mundo, tem suas exceções, mas de uma maneira geral eles não querem o algo a mais. Então, isso pra você que quer se qualificar no Canadá, quer vir estudar, quer aprimorar, sei lá, fazer algum curso, pode ser uma vantagem competitiva para você também. Falando nessa questão também de falta de profissionais na área da saúde, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saúde aqui, porque é um assunto bem preocupante no Canadá todo, né? E como que é aqui? Também é a mesma situação, né? É basicamente a mesma coisa. A saúde preventiva aqui no Canadá, ela não funciona muito bem. Você tem quase que implorar por um check-up, né? Fala assim, eu quero fazer um check-up. E seu médico de família fala, uai, por quê? Você tá sentindo alguma coisa? Como é que fala? Pré-existência? Uma doença na família que você quer... Eu falei, não quero só ver se tá tudo bem. Eu falei, não vai afogar o sistema com isso, né? Pra poder te aliviar aí a sua ansiedade. Então, assim, é meio que você tem que pedir mesmo, né? Você não tem a liberdade de dizer, eu vou fazer um exame de sangue que eu quero ver como é que as coisas estão aqui dentro, né? Não, tem que explicar pro seu médico e às vezes não é fácil. Eu, inclusive, acho que aqui é muito difícil pegar até anticoncepcional. Eu acho que realmente eles querem crescer a população, então, tipo assim, vamos dificultar? Vamos dificultar, porque eu fui colocar Implanon no Brasil, porque eu desisti de tentar pegar anticoncepcional aqui. Você tem que ter um médico de família, você tem que ver ele tem que te passar, é mó rolê, então assim, desisti. Mas uma coisa interessante sobre anticoncepcional é que em abril, aqui em BC, agora os anticoncepcionais são de graça. E o DIU também é de graça. Antigamente a gente pagava desde abril desse ano, agora eles estão dando. Mas, como você falou, com prescrição médica. Você não pode chegar lá e falar, eu quero um anticoncepcional como a gente faz no Brasil, né? Mas ainda assim, acho melhor, porque eu achei caro o anticoncepcional aqui. É caro. Da vez que eu comprei, eu acho que eu paguei $70 pra 2 meses. Tipo, eu acho muito caro, considerando que no Brasil eu pagava 100 pra, sei lá, 6 meses. Eu não sei como é em outras províncias, mas aqui em BC, desde abril desse ano, free. Nossa, E o DIU também. O DIU também é free. Outra coisa que a gente percebeu rapidamente estando aqui em Victoria é que a cidade é um pouco parada, podemos dizer
dizer assim. Em que sentido? Para quem é jovem e quer uma opção de lazer noturno ou alguma coisa desse tipo, a gente não vai encontrar muitas opções. Pela nossa percepção, a gente vê que aqui é uma cidade mais para família, bastante crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se essa percepção é verdadeira, se não é. Como que é essa parte aqui em Vitória? É isso mesmo, é exatamente isso. A gente costuma dizer aqui que os aposentados estão aqui, né? É igual Moncton. Que Vitória está envelhecendo, é isso que a gente costuma dizer. E é muito verdade, é uma cidade para família. Então, assim, se você tá vindo do Brasil, quer fazer intercâmbio, quer estudar, e é solteiro, é um casal jovem, assim, que nem vocês, eu acho que Vitória não seria a melhor opção, essa é a minha opinião. Mas pra família, eu acho incrível, sabe? Essa coisa mais pacata, essa vida mais pras crianças, né? Tem muita opção de lazer pras crianças. Aqui do lado da minha casa tem um parquinho que eu acho que muitos shoppings do Brasil não tem, um Olha parque só. com essa qualidade, público ao ar livre. Essa estrutura, né? Essa estrutura. Então, assim, pra família, eu acho Vitória perfeito. Mas realmente, se você é jovem, se você é solteiro, é melhor ir buscar uma cidade um pouco maior. Acho que também depende do estilo de vida, porque a gente conhece jovens que, tipo assim, não gostam dessa parte Exatamente. e que vão gostar de ficar aqui. Então, por isso que a gente sempre fala que é muito particular de cada um, a gente dá a nossa opinião do que a gente vê, do que a gente enxerga. Mas se você gosta de um lugar desse jeito, você vai se dar super bem por aqui, com ou sem filhos. E aproveitando esse gancho de qualidade de vida, de filhos, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Né? Queria que você falasse pro pessoal como que é criar 2 filhos no Canadá. É igual ao Brasil? É diferente? Como você percebe essa parte da educação também? Você que trabalha nessa área. Então conta um pouquinho pra galera, um pouquinho dessa parte de educação, de mãe, como é criar um filho aqui no Canadá. Eu sou apaixonada por esse país. Eu amo o Brasil também, morro de saudade da minha família, dos meus amigos lá. Mas eu tenho 2 homens e eu quero que eles sejam criados nesse ambiente que respeita a diversidade. Seja ela cultural, seja ela sexual, seja ela de neurodiversidade, enfim, eu quero criar homens que respeitem e que seja normal para eles lidar com a diferença. Que não seja uma questão você tá perto de uma pessoa que tem outra religião que você, que fala outra língua que você, ou que tem outra preferência sexual, ou que é autista, puxando um pouco a minha sardinha, que eu trabalho com educação inclusiva. Eu tava até falando outro dia com uma grande amiga minha, aqui se você tem uma criança com algum diagnóstico, seja ele TDAH, né, simples, vamos colocar simples aqui, porque TDAH às vezes não é tão simples assim, até um autismo severo, você consegue matricular seu filho em qualquer escola regular, com suporte. Não é assim, joga lá e deixa ele se virar, não. Aquela criança, ela tem um diagnóstico, ela vai ter um plano de ensino individualizado. Isso é, pra mim, esse ambiente, criar crianças nesse ambiente de diversidade, pra mim, eu acho que é a magia do Canadá, E na isso minha opinião. tudo é público, né? Absolutamente tudo. Eu trabalho numa escola católica que é uma escola independente. Então ela recebe dinheiro, acho que em Alberta as escolas católicas são públicas. Ela recebe dinheiro do governo e recebe dinheiro dos pais. É como se fosse os pais fazendo uma doação para a igreja, né, digamos assim. Tá. Eles chamam de escola independente, não chega a ser uma escola particular. Mas nas escolas públicas é da mesma forma. E esse suporte individual funciona. Porque no Muito. Brasil, eu sou professora no Brasil e eu sei que esse suporte é só na teoria, né? Porque na prática, chega lá, não existe isso. Eles não dão muita atenção pra isso. Então, realmente, é uma pessoa que fica ali só com aquela criança individualmente trabalhando. Depende da necessidade da criança. Se a criança não tem uma necessidade de uma pessoa o tempo todo com ela, ela não vai ter uma pessoa o tempo todo com ela, porque a intenção é que a criança seja o mais independente possível. Mas, infelizmente, a gente tem algumas crianças na nossa escola, principalmente, que precisam de suporte um a um, né? E eles têm esse suporte. E não só isso, mas eles têm um plano de ensino individualizado. Eu não posso exigir de uma criança que tem algum tipo de condição o mesmo que eu vou exigir de uma criança neurotípica. Então, é complicado, né? Eu não posso colocar ela na escola e exigir que ela faça e aprenda da mesma forma que as outras crianças. Então, é feito para aquela criança um plano individual de ensino com objetivos a serem atingidos, que não tem nada a ver com o objetivo da classe, é o objetivo daquela criança. E eu tava falando com uma amiga minha esses dias, eu acho que o benefício, obviamente, as crianças que têm alguma condição, elas são beneficiadas por estarem nesse ambiente com outras crianças, né? Os pais querem que ela esteja numa escola regular e tudo, mas eu acho que o benefício para as outras crianças que estão ao redor, né, as crianças que a gente chama de neurotípicas, é muito maior. Porque você crescer desde os 5 anos de idade, tendo ao seu redor pessoas completamente diferentes de você, e tá tudo bem, as pessoas são diferentes, as pessoas aprendem coisas de formas diferentes e têm capacidades diferentes, são boas em umas coisas, têm dificuldade em outras coisas. Isso, pra mim, eu acho que é a maior Não tem maior preço. vantagem da Eles educação aprendem a inclusiva. ajudar também, né? Ah, Tipo, com certeza, é, com certeza. o olhar muda pra essas crianças e eles se ajudam. É muito bonito de ver, assim, a interação deles. E eu aí acho uma mágico. dessas
crianças vai crescer, vai ter uma empresa e vai falar, né? Digamos assim, vou fazer uma área para pessoas especiais, né? Aqui tem algumas empresas, a Home Depot, eu sei que é uma delas, que tem uma área só para pessoas com necessidades especiais. Inclusiva, né? Inclusiva. Síndrome de Down, autismo. Isso é muito, muito bacana. Isso é o Canadá, e o Canadá é receptivo à diversidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual a sua função dentro da escola como psicóloga. Tipo, o que você faz lá? Então, aqui, como eles recebem essas crianças, eles precisam ter suporte para essas crianças. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu sou psicóloga clínica, mas eu tenho pós-graduação em análise do comportamento. Então, eu sou psicóloga clínica comportamental, né? Cognitivo comportamental e analítico comportamental. Então, eu falei para eles, e meu inglês na época, 5 anos atrás, não era tão bom quanto é hoje. Não que hoje seja bom, mas assim, deu uma boa melhorada. Casada com um canadense é mais fácil. Deu uma boa melhorada. Mas naquela época não era tão bom. E eu falei pra eles, olha, meu inglês não é bom. Aí ele falou, tá tudo certo, porque a gente também não pode te pagar como psicóloga, que você é. Então, você vai entrar aqui pra aprender e você vai dar o que você sabe pra gente, né? E eu falei pra eles, a minha especialização é em comportamento. Porque algumas vezes, gente, as escolas recebem crianças não verbais, crianças com microcefalia, crianças que realmente precisam de quase uma babá. Precisam de gente pra trocar fralda, mas elas estão lá na escola, como uma pessoa ajudando. Então, assim, eu acho que eu não poderia ajudar muito com essas crianças. Eu posso ajudar com as crianças que têm problemas de comportamento. Então, foi isso que a escola fez. Então, os problemas maiores de comportamento, eles botam no meu colo pra eu conseguir administrar com o conhecimento que eu tenho. É muito legal. Nossa, Então, eu cada adoro essa ano- parte. Cada um da gente tem novas crianças, novos desafios, tem de tudo. E é fácil pra você, tipo, você tem 2 filhos, eles falam inglês fluentemente, mas e aí, como é que é, né? Porque tem muita mãe também que assiste a gente que tem medo do filho chegar aqui. É que seu filho é canadense, então é diferente. Mas tem aquele medo de, tipo, meu Deus, meu filho não vai se adaptar na escola porque ele não fala inglês. Vamos tirar esse mito, porque assim, gente, eles chegam aqui, eles aprendem mais rápido que a gente, Muito. entendeu? Eles chegam em casa te dando aula, entendeu? Senta aqui que eu vou te corrigir. A gente recebe nas escolas pessoas do mundo inteiro. Então, no kindergarten, a gente muitas vezes recebe crianças que não falam inglês em casa. Os pais não falam inglês. Então, elas vêm sem saber falar absolutamente nada. E com 5 meses, elas estão falando tudo, elas estão entendendo tudo. Eu costumo dizer, criança não aprende, criança absorve. Absorve tudo, absolutamente tudo, o que é bom e o que é ruim. Então, o inglês, ele é introjetado no cérebro deles de uma forma muito natural. Com 6 meses, você vai olhar e falar assim, onde você aprendeu? Né? Que eu estudo inglês há muito mais tempo que você e você tá aí falando fluente, né? Mas é muito, muito interessante de ver como eles aprendem rápido. E conversando com a Raquel, a gente descobriu que aqui a forma de alfabetizar as crianças é completamente diferente, né? Até por ser outra língua, não tinha como ser igual. Mas é porque no Brasil, quando a gente vai alfabetizar uma criança, a gente usa o quê? Separação de sílabas. Então a gente vai juntando B com A faz ba, S com A faz sai, essas coisas tudo. E aqui não é assim, e a gente ficou tipo, meu Deus, conta como que é aqui. Nossa, quando meu filho mais velho começou a aprender a ler, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não sei fazer isso, eu não sei te ajudar. Tipo, desculpa, eu não sei. No Brasil, a gente tem o doutor do ABC, né? Ou seja, em 1 ano, a criança aprendendo todas as... Eu lembro que minha mãe falava assim, soletra. Só soletrar que a gente dá... A gente pode até não saber o que a palavra significa, mas a gente consegue ler a palavra. Aqui não, aqui é guessing. Você tem que testar, adivinhar, basicamente. E não tem aquela coisa, doutor do ABC. A criança vai aprender a ler naquele ano. Não, a criança aprende palavras novas todos os dias. E a forma que eu vejo que as crianças aprendem a ler aqui é por associação. Eles associam a forma que a palavra é escrita, o som da palavra e o significado da palavra. Ponto. Né? E eles vão aprendendo desse jeito. E vão aprendendo palavras novas todos os anos. A gente não, a gente tem um doutor do ABC. A gente aprende as sílabas e aí acabou. E a gente lê qualquer coisa. Absolutamente Eles qualquer não. coisa. Não, eles não. Eles vão ter que Então, ralar. não adianta chegar aqui achando C com A e K, não. Tem É que... meio que decoreba, né? É literalmente isso. Você vai decorando as palavras que a professora fala. Eu fiquei assim, Você vai gente. associando, né? Por isso é que aqui eles focam muito na leitura. As crianças precisam ler, porque é a partir da leitura que elas são expostas a palavras novas. Porque o vocabulário da gente, né, do dia a dia, ele é muito limitado. A gente fala basicamente as mesmas frases, as mesmas palavras. Então, para a criança poder ter acesso a palavras novas, é através da leitura. Então, a importância que a escola dá à leitura é gigantesca, porque só assim eles vão conseguindo absorver mais palavras e fazer essa associação que eu fiz do significado, do som e de como é escrito. Eu queria te fazer uma pergunta, mas nada a ver com escola, mas é uma dúvida pessoal. Vai. Você não era professora no Brasil para conseguir psicóloga clínica em escola para conseguir comparar escola com escola. Mas eu queria saber de você como psicóloga. Você nota muita diferença da psicologia do Brasil com a psicologia daqui? Se eles prestam atenção nessa parte mental ou se para eles tanto faz? Como que você como psicóloga
psicóloga enxerga essa parte? Eu acho que, do ponto de vista da escola, é muito mais focado na... A gente tem crianças de 5, 6 anos com diagnóstico de ansiedade e que elas precisam ser cuidadosamente olhadas na escola. Então, vem aquele diagnóstico pra gente de ansiedade ou depressão, ou transtorno, a gente tem um também de transtorno de estresse pós-traumático. Então, a partir daquele diagnóstico, a gente precisa dar um olhar diferenciado para aquela criança. Em relação à escola, eu nunca trabalhei em escola no Brasil, eu fiz estágios, né, que a gente tem que fazer estágios em todos os lugares, mas eu estive numa escola, né, brasileira a minha vida inteira, então eu sei mais ou menos como é que as coisas funcionam. É completamente diferente. Aqui se dá muita atenção à questão da saúde mental, principalmente quando é algo mais sério, tipo autismo. O governo, ele tem um suporte para crianças autistas gigantesco. Existe um funding que a criança, a partir do momento que recebe um diagnóstico de autismo, ela recebe esse funding numa conta e os profissionais que trabalham com essa criança, eu só sei em inglês, os Behavior Consultants, os SLP, né, que é o fonoaudiólogo no Brasil. Behavior Consultant seria o consultor comportamental, né, que seria o psicólogo no Brasil. E o funding seria funding é um dinheiro que está nessa conta e que os profissionais que trabalham com essa criança acessam esse dinheiro. Achei que era para os pais. Não, o dinheiro não passa pelos pais, o dinheiro vai para uma conta em nome da criança. Então, isso para intervenção precoce é o paraíso. Então, se a criança com 3 anos, 2 anos, porque principalmente em relação ao autismo, a intervenção precoce é tudo, é ouro. Então, se a criança consegue ter acesso a um suporte logo quando ela recebe o diagnóstico, com 2 aninhos, 3 aninhos, aí começa dos 3 até os 6, essa janela do desenvolvimento, ela não volta. Então, se você consegue intervir nesses anos, pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. E aqui tem aquela questão, porque no Brasil tem o crachá e tal, a sinalização de que aquela criança é autista pra ter preferência, enfim, essa parte também funciona aqui. Também funciona. Tá. A gente queria perguntar um pouco mais sobre Victoria, e se você recomenda Victoria para quem está pesquisando no Brasil, uma família que está considerando aqui vir para British Columbia, você acha que Victoria seria uma cidade interessante para quem está no Brasil, considerando esses fatores que a gente falou, de qualidade de vida, a educação, você poder criar os seus filhos de uma maneira completamente diferente do que é no Brasil. Então, você recomendaria Vitória para quem está no Brasil querendo vir para cá? Ah, sim. Eu recomendo Vitória. Na verdade, depende em que situação você está vindo. Como a gente falou, né? Jovem, não tem filhos. Eu acho que existem outras cidades no Canadá que são mais bacanas para emigrar por conta do custo de vida mesmo, basicamente, né? Mas se é uma família, eu super recomendo Vitória. Eu sou apaixonada por essa cidade. Eu acho que ela oferece tudo, com um clima maravilhoso. A gente tem uma comunidade brasileira aqui muito grande, então as pessoas quiserem chegar aqui em Vitória vão se sentir muito bem recebidas, acolhidas pela comunidade brasileira, com toda certeza. E também pensar bem aí quem tá vindo sozinho, né? Porque como é uma cidade que o custo de vida é bem alto, se você tá vindo sozinho fazer um college, já vai ser pesado pra caramba. Então calculem aí dentro da realidade de vocês se valeria a pena, porque também não dá pra morar só num lugar bonito. A gente tem que avaliar N fatores por trás. Mas... E se você fosse dar um conselho pra quem vai passar, sei lá, por um processo migratório, pra quem quer vir pro Canadá, qual conselho você daria pra essa pessoa ou pra essa família? Então, eu acho que tudo na vida a gente tem que estar muito ciente do que a gente vai ganhar e do que a gente vai perder. Então não adianta, normalmente quando a gente está no Brasil e sonhando com o Canadá, a gente idealiza o Canadá, acha que aqui não tem problema, acha que é tudo perfeito, e não é, gente. Aqui também nós também temos os nossos problemas aqui, né? Mas você tem que colocar na balança. Se o seu grande problema é a violência, o Canadá é 1000 vezes mais seguro do que o Brasil. Não é um paraíso, mas é muito mais seguro do que o Brasil. Mas eu acho que você tem que colocar sempre na balança quais são as suas prioridades, o que é relevante para você e para sua família. Então, se é a segurança, é uma escolha interessante. E saiba que existem pontos negativos também, né? Você vai sentir falta do Brasil, os canadenses são um povo mais frio, um povo mais frio, é flat. Neutro. Mas o Brasil tá aí, né, gente? A gente pode sempre estar visitando e venham, se é o sonho de vocês, se é isso que vocês querem, venham, que vale muito a pena. Principalmente criar filhos aqui no Canadá, eu particularmente super recomendo. Eu vou dar um conselho. Como pessoa que passou por todo o processo, e a gente tá falando com uma psicóloga, eu sempre falo no Instagram, quem segue a gente lá sabe disso, pra vocês cuidarem da saúde mental durante todo o processo e durante chegar aqui também. Não é fácil o processo é muito pesado. Chegar aqui não é fácil, se ver em um outro país com tudo novo, tudo diferente, não é fácil. O clima é diferente, a neve que não para de nevar por 6 meses. Cultura, idioma, são N fatores, então eu sempre falo,
falo, cuidem da saúde mental de vocês. Se vocês precisarem de uma psicóloga, a Raquel atende também online no Brasil. Então, se vocês estão precisando, chamem a Raquel. Eu vou deixar todo o contato dela aqui embaixo. Cuidem da saúde mental de vocês, que eu acho que, assim, é essencial pra vocês sobreviverem aqui durante... Seja pra qualquer país que você for imigrar, não vai ser fácil. Então, cuidem da saúde mental em primeiro lugar, que vai facilitar muitas coisas aqui dentro. E é fundamental em toda etapa do processo. Então, desde o início, meio, final, enfim, toda etapa do processo é importante. Inclusive, a Ana Paula sofreu bastante no começo da nossa jornada para vir para o Canadá. E eu demorei muito pra procurar terapia, pra cuidar de mim, da minha cabeça. Então, cuidem desde o começo, de verdade. E o autoconhecimento é muito importante para você saber até onde você consegue ir, né? E você não dar um passo maior do que a perna. Se você se conhece, você sabe quais são seus limites, até onde você consegue suportar. Enfim, maravilhoso o conselho. Mas é isso. Queria agradecer imensamente você por conversar com a gente, por contar a sua história. A gente não tinha conversado com ninguém com filhos ainda. Não. Então é diferente, ainda mais uma psicóloga. Eu gosto muito dessa área. Se eu estivesse no Brasil, eu continuaria estudando. Eu faria uma pós em psicologia da educação, porque eu adoro essa parte. Obrigado, Raquel, por ter conversado com a gente, uma guerreira, mãe, trabalhou bastante, lutou bastante, está aqui conversando, compartilhando a sua história com o pessoal, que eu tenho certeza que vai incentivar muita gente que está lá no Brasil querendo ver. Ai, gente, é um prazer falar com vocês. Quando eu conheci o Instagram de vocês, foi uma inspiração pra mim. Nossa, eu acho de uma coragem, de um desprendimento, né, em nome de conhecer, de se conhecer. Acredito que vocês se conheceram muito nesse tempo que vocês estão viajando. Como casal, vocês devem ter crescido muito também. Nossa, é uma inspiração essa aventura de vocês. Eu vou continuar acompanhando. Ah, isso aí. bacana. E obrigada por oferecer sua casinha, um banho Imagina. quente pra gente. A casa de vocês em Vitória É aqui. Obrigada. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa seu comentário, seu recado de carinho pra Raquel, que ela vai ler tudo depois. E não deixe de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui. É isso aí, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileiros ao mundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.